Acompanhamos agora os destaques desta quarta-feira, 14 de setembro de 2022. O corte de 60% no orçamento do programa Farmácia Popular para 2023 vai afetar a distribuição de 13 tipos de remédios usados no tratamento de doenças como diabetes, hipertensão arterial e asma. O alerta é da Progenéricos, associação que reúne os principais laboratórios do país. O governo do presidente Jair Bolsonaro fez cortes no programa para abrir espaço para o orçamento secreto. A verba para a distribuição de graça de medicamentos caiu de 2 bilhões e 400 milhões este ano para 804 milhões no projeto de 2023, enviado ao Congresso. Técnicos do governo acreditam que o corte de 60% coloca em xeque a existência do programa Farmácia Popular. 6h05 agora. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou por unanimidade um projeto piloto para incluir a biometria de eleitores no teste de integridade das urnas no dia das eleições. A proposta foi apresentada pelas Forças Armadas na Comissão de Transparência das Eleições e colocada em votação em plenário pelo presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes. A decisão de Moraes foi tomada após negociações com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Em uma votação relâmpago que durou menos de 15 minutos, a resolução adotada pelo TSE prevê que o projeto piloto com biometria será feito num número restrito de urnas que pode variar de 32 a 64 aparelhos, ou até 10% dos equipamentos que já seriam submetidos ao teste de integridade nas eleições de outubro. De acordo com a resolução, o projeto da biometria no teste de integridade será feito no mínimo em 5 estados e no Distrito Federal. O procedimento já valerá para o primeiro turno das eleições de outubro. Adotado desde 2002, o teste de integridade consiste em uma espécie de votação paralela ao oficial, feita com cédulas de papel no dia da própria eleição. É uma simulação de uma votação normal. Os participantes recebem cédulas já previamente preenchidas e depois esse voto é computado em uma urna eletrônica. O procedimento é filmado para eventuais conferências posteriores. A proposta, feita por representantes das Forças Armadas, prevê que o novo procedimento ocorra da mesma maneira, mas seja feito nas próprias sessões eleitorais com a utilização da biometria de eleitores para verificar a eficiência das urnas. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, explicou como o teste vai funcionar. O eleitor simplesmente coloca a biometria e o teste é realizado com ampla publicidade, inclusive a partir da aprovação dessa resolução, com ampla publicidade de como isso será feito para que o eleitor voluntariamente participe. Porque o eleitor irá votar, votou na sua sessão, na saída ele será convidado. Se ele disser não quero, ele não participa. Não haverá nenhum ônus convocatório do eleitor. A aprovação da nova etapa no teste de integridade seria um aceno do ministro Alexandre de Moraes para tentar acabar com a longa novela envolvendo integrantes das Forças Armadas e o TSE. As dúvidas suscitadas pelos militares foram usadas pelo presidente Jair Bolsonaro como sinônimo de vulnerabilidade no sistema eleitoral brasileiro. Os militares argumentam que o teste proposto não implica em transtorno para o eleitor, não viola o sigilo do voto e não tem correlação com o voto impresso. 6h07. O ex-presidente Lula se reuniu hoje em São Paulo com dirigentes de 900 cooperativas de todo o país. Ontem, o candidato do PT se reuniu com comunicadores da campanha e fez gravações na capital paulista. Há 18 dias da eleição, o PT quer mudar a estratégia de campanha do ex-presidente, apesar da preocupação com a segurança. A ideia é trocar os comícios por caminhadas rápidas ou encontros menores em diferentes pontos de grandes cidades. Na reunião de ontem, Lula pediu para a campanha uma comunicação mais leve e direta nas redes. O ex-presidente diz que quem trabalha com disseminação de conteúdos por meio de robôs não tem coração. E é isso que a gente tem que colocar nas nossas mensagens para conversar com as pessoas. Porque o cara que trabalha com robô, o cara não tem sentimento, o cara não tem humanismo, o cara não tem solidariedade, o cara não tem fraternidade. E nós precisamos colocar em cada mensagem nossa aquilo que toca mais profundamente na espécie humana, que é o coração. Para que a gente vá convencendo aquelas pessoas que ainda têm muita dúvida. O candidato do PL, Jair Bolsonaro, fez campanha ou faz campanha hoje em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Ele também irá a Natal, no Rio Grande do Norte. Ontem, o presidente esteve em Sorocaba,
onde fez uma motociata com apoiadores. Um dia depois de se comprometer a entregar a faixa presidencial ao seu adversário, caso seja derrotado nas urnas, Bolsonaro voltou a condicionar o gesto ao que chamou de eleições limpas. Como em outras ocasiões, ele não especificou o que precisará ocorrer para lhe dar segurança de que não houve fraudes no pleito. Durante sabatina no SBT, chamada de bate-papo pelo próprio apresentador, Ratinho, Bolsonaro disse que Lula vai perseguir os religiosos se vencer a eleição. Narrativa já classificada de desinformação pelo petista. O presidente voltou a associar o candidato do PT a Daniel Ortega da Nicarágua, que vive uma tensão com grupos religiosos de oposição. O atual ditador da Nicarágua, ele prende padres, fecha TVs e rádios católicos e expulsa freiras de lá. E chama o pessoal, esse pessoal católico, que lá a religião que mais impera o catolicismo, é simplesmente fascistas. Expulsa essas pessoas de lá. Nós não podemos deixar que isso chegue no Brasil. Porque o ex-presidente, né, que é candidato, falou que cada presidente pode fazer o que bem entender no seu país. Não é bem assim, não. Se está perseguindo o católico lá, é sinal que ele pode fazer o mesmo aqui no Brasil. Pode não, vai fazer. Porque ele disse há pouco tempo que vai botar no seu devido lugar padres e pastores do Brasil, caso chegue à presença. O candidato do PDT, Ciro Gomes, fará campanha hoje em Aracaju, no Sergipe. Nesta terça-feira, ele esteve na Bahia. Em Salvador, Ciro Gomes visitou a APAE, instituição de apoio a pessoas com deficiência. O candidato diz que a educação inclusiva é o caminho para facilitar o acesso das pessoas com deficiência ao mercado de trabalho. Eu vim exatamente para isso, ouvi-los, antes de mais nada, ouvi-los. Educação inclusiva é a chave, mas o trabalho inclusivo, o financiamento inclusivo, a arquitetura urbana inclusiva, tudo isso tem que ser uma adaptação que nós temos que fazer com que o Poder Federal assuma, em parceria com todas as instituições, a liderança de mudar essa mentalidade. A candidata do MDB, Simone Tebet, esteve na Paraíba e na Bahia. Ela disse que pretende recriar o Ministério da Segurança e prometeu investir na tecnologia para fortalecer a competitividade das indústrias brasileiras. Ciência, tecnologia e inovação é a grande indústria do conhecimento, é o que vai salvar os empregos tão necessários para a população brasileira. No nosso governo, nem um centavo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação vai ser contingenciado. Ele tem que ir onde mais precisa. Com isso, nós vamos garantir que as indústrias brasileiras possam ser competitivas com os produtos internacionais. 6h11. O Tribunal Superior Eleitoral manteve as decisões do ministro Benedito Gonçalves, que proibiu a campanha do presidente Jair Bolsonaro de usar imagens do 7 de setembro em sua propaganda eleitoral. O plenário da Corte analisou as ações apresentadas pela campanha do ex-presidente Lula e de Soraya Tronic, do União Brasil. As decisões de Benedito Gonçalves, dadas em caráter provisório, foram confirmadas por unanimidade pelos demais integrantes do TSE. 6h12 agora. A Justiça de São Paulo converteu em preventiva a prisão em flagrante do homem que matou a ex-mulher e o filho de 2 anos com uma carabina no meio da rua. Ezequiel Lemos Ramos, de 39 anos, atirou em Michele Nicolite, de 37, logo após ela pegar os filhos na escola. Após os disparos, ela chegou a tentar fugir com o carro, mas bateu em um poste e foi novamente alvejada por Ezequiel. O outro filho dos dois, de 5 anos, não foi atingido e está sob os cuidados dos avós maternos. O delegado Leandro Rezende Rangel avalia que o crime foi premeditado pelo assassino, que tinha licença para ter arma, como colecionador ou atirador esportivo. Ele estava no local que ele sabia que ele ia passar. Assim que ele avistou, ele efetuou diversos disparos ali, tudo isso já é um indicativo. E ele premeditou isso daí e já chegou no local com aquela intenção de efetivamente tirar a vida dela. Ele se mostrou muito surpreso quanto à presença das crianças no carro. Mas nós também vamos aprofundar as investigações para saber efetivamente se isso foi uma surpresa para ele ou não. Nós temos agora 6h13. Estes são alguns dos destaques desta edição de quarta-feira do Jornal da CBN, edição de 14 de setembro de 2022.